essa confusão lá em Brasília, acho que a manchete já deixou muito claro, né? Mas sobre esse caos nós temos aí um destaque antes. 3 em 1. A exclusiva da Vera. Vera, eu começo com você. Que exclusiva você tem já para os nossos ouvintes internautas? Pois é, Patrick, eu falei agora mesmo, um pouco antes do início do programa, com o ministro da Defesa, Raul Jungmann. E acho que cumpre aqui a gente esclarecer alguns pontos do decreto assinado hoje pelo presidente Michel Temer, que não é nenhum decreto, tá autorizando intervenção militar, não coloca o exército nas ruas do país, não há nenhum cheiro de Venezuela no ar. Calma, gente. O decreto pede para que seja garantida a ordem e a Força Nacional de Segurança, que é feita pelas Forças Armadas, vá até a esplanada dos ministérios. Ela tem uma atuação circunscrita à esplanada dos ministérios e um período de duração de hoje a 31 de maio, para que seja garantida a segurança, o patrimônio, as instituições. Isso foi feito a pedido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, portanto, também não procedem as interpretações apressadas, que foram feitas até por alguns veículos, de que isso tinha sido uma iniciativa do presidente Michel Temer para tentar se contrapor à crise política que assola seu governo. Não foi um pedido do presidente da Câmara, Michel Temer, a partir dos atos de vandalismo que estavam acontecendo no protesto feito pelas centrais sindicais contra as reformas. Já tinham posto fogo em vários prédios e ministérios, no Ministério da Agricultura, no Ministério do Planejamento, no Ministério da Cultura e em outros. Então foi feito esse decreto, e o decreto é absolutamente igual. O dispositivo constitucional que está valendo para hoje é absolutamente idêntico ao que foi usado nas Olimpíadas, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco. Me disse o ministro Raul Jungmann, abre aspas do ministro Raul Jungmann para mim: desde que estou aqui há um ano, já acionei esse exato dispositivo 8 vezes. Portanto, não há nada inédito, não há nada excepcional. O que há é a garantia, ele diz, estamos garantindo a incolumidade dos prédios. Eles não vão fazer repressão a manifestantes. A repressão aos manifestantes é a cargo da polícia do DF. Ô Andreasa, vou com você agora. O governo está acuado aí nos tribunais, no Congresso e ao menos simbolicamente aí no seu quintal, que é o Ministério a esplanada dos ministérios, né? Um caos lá em Brasília. Não acho, Patrick. Não acho? Nesse caso aí, esse tipo de manifestação, que é evidentemente coordenada, tem liderança, tem militância, não tem uma bandeira do Brasil, você vê lá, todo mundo de vermelho, é uma manifestação evidentemente política, coordenada. O PT acabou de fazer seu encontro nacional, essa ordem vem de lá, isso é coisa da CUT, não há nenhuma surpresa nisso. E isso, eu devo dizer, que é bom para o governo Temer, é bom. O povo... Quando eu falo povo de verdade, né? Aquele que não está na rua quebrando as coisas porque essa hora ainda está trabalhando ou saindo do trabalho. O povo não gosta disso. Esse tipo de atividade, depredação de patrimônio público e privado, isso é maravilhoso para o governo Temer. Foi bom a Vera ter feito os esclarecimentos. O nome desse dispositivo é Garantia da Lei e da Ordem. É, infelizmente, uma coisa banal nos últimos tempos. O Brasil lança mão disso o tempo todo. Não há nada de novo. Agora, da mesma forma que há os militantes lá quebrando tudo, há os militantes infiltrados na imprensa, nas redes sociais, fazendo a mesma onda, a onda equivalente, chamando isso de estado de defesa, estado de sítio. Isso tem efeito. Isso e os dentro confusão. Do Congresso, isso, né? Sim, porque os deputados fizeram bagunça também verdade, lá. Verdade. O tal do Alessandro Molon, né? Que é da rede, saiu do PT por questões morais, né? Agora, nesse momento, está se revelando. Foi o primeiro a protocolar pedido de impeachment do Temer. Ele está à linha de frente desse golpe das eleições diretas. E hoje, esse camarada disse que não se lembra de ter visto uma coisa assim na época da ditadura militar. É óbvio que ele não se lembra, ele não era nem nascido. Opa. Concorda, Madu? Eu concordo, e eu era nascido na época da ditadura militar, e o que eu estou vendo hoje é que tem muita gente apostando no caos. O atraso no Brasil, e o atraso ele não tem ideologia, seja ele de esquerda, seja ele de direita, ele está apostando no caos. Esses atos que a gente está assistindo em Brasília e também aqui no Rio de Janeiro e em outros lugares, são atos de terrorismo, são atos contra a civilização, são atos contra a Constituição.
como já se falou aqui, falou muito bem o Andreasa, né? Os brasileiros do bem, a essa hora, não estão depredando o prédio público. Eles estão trabalhando, se é que tem trabalho. Se é que tem trabalho, porque esses mesmos aventureiros, os do Congresso, por exemplo, eles não querem fazer as reformas que são urgentes para o país, a reforma trabalhista. Ontem mesmo, Gleisi Hoffmann, Lindeberg, Faria, estavam, né, no plenário fazendo bagunça. Esses caras fazem bagunça. Assim como eu vejo, né, doutor Renan Calheiros, né, o próprio Michel Temer, trabalhando na concertação, o doutor Jobim, quer dizer, o atraso, o Brasil de anteontem, do século XIX, né, o Brasil do patrimonialismo, né, que tem na esquerda e tem na direita, ele está trabalhando, pessoal. E nós precisamos virar esse jogo. Bom, a Vera não para aqui com o celular. Atenção, é uma informação nova. Uma fonte lá de Brasília acaba de me dizer que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai pedir que se reduza o emprego da Força Nacional de Segurança. Essa medida é instituída por decreto pelo presidente Michel Temer de 7 dias para 1, para que seja suspensa amanhã. Eu questionei essa duração prolongada do decreto quando o ministro Raul Jungmann falou comigo agora há pouco. Eu perguntei, ministro, se é uma ação pontual para um protesto, não seria melhor que ela fosse mais localizada, menor, justamente para evitar ilações desse tempo num momento de grave crise política? Ele me disse, ela pode ser prolongada ou suspensa a qualquer tempo, pelo próprio presidente ou por quem a solicitou. Então, diante dos protestos da oposição dentro da Câmara, o presidente Rodrigo Maia acaba de informar que vai solicitar que o prazo seja reduzido para apenas um dia. Mais uma informação exclusiva aqui para o ouvinte do 3 em 1. Mas está errado. Está errado. É um erro isso. Primeiro mostra fraqueza, né? Mostra um recuo, uma fraqueza. O gesto, não há nada demais nesse movimento, nesse pedido que ele fez, tá? É para proteger o patrimônio público. Como a Vera disse, as Forças Armadas não vão para o confronto com a população. Isso é papel da Polícia Militar do Distrito Federal, que, devo dizer, não esteve presente a contento hoje, não trabalhou, deixou quebrarem tudo, tá? Então, a presença das Forças Armadas, no entanto, é um sinal evidente de dissuasão. É um recado para os manifestantes que, olha, não voltem a quebrar o patrimônio público. É apenas isso. E, no entanto, o Rodrigo Maia recua. E esse cidadão pode ser o presidente da República. Está todo mundo perdido, está todo mundo enfraquecido e todo mundo sem muita noção do que fazer. Isso é verdade, o Andreasa tem razão. Esses movimentos erráticos, né, mostram que está todo mundo meio perplexo diante da crise, né, Madureira? Vai, Madu. A falta de liderança é o terreno adubado para os aventureiros, né? Se você não tem homens de Estado que chamem a si a responsabilidade de estabelecer a ordem, de chamar o país à razão, chamar a classe política à razão, meus amigos, né? Nós temos um Congresso, pode ser o pior Congresso do mundo, mas ele é eleito, ele tem mandato, ele tem que entender o momento que o Brasil está atravessando e ser chamado à responsabilidade. Agora, só um detalhe, essas manifestações que ocorrem em Brasília, eu devo dizer o seguinte, a maior parte das pessoas que moram em Brasília são funcionários públicos, e são esses mesmos funcionários públicos travestidos de bandeireiros que estão lá quebrando os próprios da União, próprios do patrimônio público, que você, cidadão, vamos ter que pagar o conserto, a reconstituição. São os irresponsáveis, e para esses, eu não entendo. Cara, é tão simples, bota na cadeia. Está previsto no Código Penal. Isso aí é baderna, botem na cadeia. Isso que o Andreasa falou da falta de ação da Polícia Militar do Distrito Federal para coibir os protestos, isso foi alvo de crítica por parte do ministro. Ele disse que havia já informações de que o protesto seria grande há vários dias e que caberia, e até pela Constituição, a polícia do DF fazer o controle disso, fazer ali o policiamento, e que eles falharam. Atrás do Patrick, para quem nos vê com imagens, tem a imagem da depredação. Que houve no Rio de Janeiro também, né, Patrick? Teve no Rio de Janeiro, a gente vai tratar disso também. Agora, o Madureira falou que... O Patrick. Oi, Andreasa. Eu queria só chamar uma confusão. Só uma nota. Vai lá você. Claro, vai em frente. Não, então vamos só é o seguinte, acompanhar. tem que parar.
tem que parar no Brasil, a imprensa também, de ficar toda vez que há uma manifestação dessa natureza, chamar de manifestação pacífica. É pacífica. E aí, de repente, tem infiltrados que quebram tudo. Isso é método. Toda vez a gente fala isso aqui, toda vez é o mesmo padrão. É evidente que a manifestação não é pacífica, ela tem fins, tem coordenação, é violenta deliberadamente. Então a imprensa também tem que parar de ficar passando a mão na cabeça dessa turma, pô. E vamos então acompanhar, por exemplo, a confusão lá na Câmara dos Deputados, né? Os deputados da oposição subiram ali na mesa da presidência, causaram um caos. A gente tem um trechinho do que aconteceu há poucos instantes, o Madu falou sobre essa questão. Coloca aí, André, por favor. Não façam isso, pessoal. A sessão está suspensa por 10 minutos. Não há a menor condição de continuar a sessão desse jeito. Bom, a gente está vendo, Vera, a confusão e fora, né? Patrick, tem parlamentares que não têm compostura. Parlamentares que não têm compostura. Isso é... E o Molon é um deles, entendeu? Como muito bem disse o Andreasa. Pois é, porque se a população não tem obrigação de saber a diferença entre garantir a lei e a ordem e colocar o exército e fazer alguma coisa ilegal, esses deputados, eles têm essa obrigação. Eles são representantes da lei, eles são as pessoas que fazem a lei, eles não podem irresponsavelmente insuflar uma crise que já é grave, eles não podem irresponsavelmente começar a gritar palavras de ordem ao léu, porque eles estão querendo produzir um cadáver no país. Estão querendo produzir um cadáver para maximizar a crise política que já é grave. Atenção, senhores deputados da esquerda, não, o Brasil não precisa de um cadáver nesse momento, precisa de homens públicos que tenham a dimensão do seu cargo, que tenham responsabilidade, que saibam que o momento é de agir com responsabilidade e com cautela e não pondo fogo, pondo gasolina num incêndio. Vai, Madu. Mas Vera, os nossos parlamentares, eles não conseguem, não têm capacidade de entender a complexidade do momento que o Brasil está atravessando. Na verdade, eles só pensam uma coisa, nos seus currais eleitorais, das eleições de 2018, na sua sobrevivência, no habitat político, se eles têm rabo preso com a Lava Jato ou não. Esses são os nossos homens públicos. Eles não têm, Vera, sequer a capacidade de compreender quão complexo é o momento que a gente está atravessando. Esse é que é o problema, seja independente de esquerda ou de direita. Infelizmente é um congresso de ineptos, mas é o congresso que temos. E com eles nós temos que vigilar, cobrar deles, como você está falando, cobrar deles atitude. Cobrar atitude e responsabilidade. Vai, Andreasa. Luiz Erundina, vocês viram lá, né? Com uma vitalidade incrível, ocupando a mesa diretora da Câmara. Olha, quando deputados federais invadem, né, a parte da diretoria, né, da Câmara, lugar onde não deveriam estar, obstruindo o andamento da sessão para fazer um palanque, esses não podem reclamar, e reclamaram, quando o plenário, quando o Congresso é invadido. É a mesmíssima coisa. É a mesmíssima coisa. Quando, outro dia, ano passado, tinha gente, populares, que invadiram o Congresso pulando em cima da mesa diretora da Câmara. E os deputados todos muito indignados, inclusive os petistas. Com que moral? Isso que eles fizeram hoje significa, ontem, né, insuflar o povo contra o próprio Congresso. Insuflar o povo contra a casa, contra a instituição que eles representam. E vocês vejam que serve essa baderna? Vocês vejam que na hora da extrema confusão ali, do auge da confusão, quem presidiu os trabalhos da Câmara do Brasil era o deputado Fufuca. Era o Fufuca que estava ali. Que a gente está está fufucando nesse país, gente. Estamos fufucados.